Saudações! Sou o aluno Matheus Mendes Trindade, do curso de Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, no Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, campus de João Monlevade. E venho, através desse vídeo, apresentar meu trabalho final de iniciação científica, intitulado Modelagem de Partículas Ativas, orientado pelo professor Dr. Ronan Silva Ferreira. Neste vídeo, vamos percorrer por 3 sessões, introduzindo o assunto do trabalho, mostrando os resultados obtidos e concluindo com base nos resultados alcançados. Bem, a ideia principal do nosso trabalho e a metodologia que nós utilizamos foi, a partir dos conceitos estatísticos de caminhada aleatória, junto com os fundamentos físicos para o movimento browniano, tentar simular computacionalmente o fenômeno que está ocorrendo no vídeo. Para isso, nós partimos dos estudos de forma individual para as partículas ativas e passivas, para posteriormente misturar esses dois tipos de partículas em um mesmo meio. Primeiramente, é necessário explicar o que é o movimento browniano. E de forma bem simples, o movimento browniano descreve uma trajetória aleatória de partículas imersas em determinado meio. E devido às colisões com esse meio, a partícula descreverá uma caminhada aleatória. Neste trabalho, nós nos atemos para dois tipos principais de partículas, que inclusive já foram ditos, que são as partículas brownianas passivas e as partículas brownianas ativas, sendo a principal diferença entre essas duas a autopropulsão das partículas ativas. Começando pelas partículas brownianas passivas, fomos capazes de obter 3 representações, sendo esta a primeira, em que o fator velocidade da função horário do espaço é trocado pela aleatoriedade representada pela letra g. Dessa forma, temos 3 simulações com diferentes passos de tempo. Do lado esquerdo é representada a semente aleatória com relação ao tempo, e do lado direito a caminhada unidimensional de uma partícula também com relação ao tempo. É interessante se perceber que quanto menor o passo de tempo, maior vai ser a estocaticidade, no caso da caminhada unidimensional, e maior será a densidade de pontos aleatórios gerados pela função randômica. Para a segunda representação, vamos levar em conta o meio ao qual as partículas estão imersas. Desta forma, simulamos 3 partículas brownianas passivas bidimensionais com passos de tempos diferentes em um mesmo meio, ou seja, dentro do mesmo processo difusivo. E após isso, nós observamos o deslocamento médio dessas partículas e a dispersão deles dada através do segundo momento, ou o deslocamento quadrático médio delas em relação à origem. É interessante perceber que esse deslocamento quadrático médio cresce de forma linear com o tempo. Bem, uma outra forma de representar o movimento browniano é através da equação estocástica de Langevin. Perceba que nessa equação você tem o fator massa multiplicado pelo fator aceleração, o que dá origem a uma força. Então, diferentemente das outras formas de representar o movimento browniano mostradas anteriormente, essa não é simplesmente cinemática, ela é dinâmica, pois estamos trabalhando com força, além da ideia de movimento. Partindo disso, nós representamos esses 2 quadros. No primeiro quadro, você tem o deslocamento unidimensional em relação ao tempo, e no outro quadro, você tem o deslocamento quadrático médio em relação ao tempo. Reiterando informações que já foram ditas em slides anteriores, a principal diferença entre partículas brownianas passivas e partículas brownianas ativas é o fator de autopropulsão. Deste modo, as partículas brownianas ativas podem se locomover com mais facilidade no meio ao qual estão inseridas devido a serem autopropelidas. Aqui nós temos 4 simulações que foram realizadas a partir dessas equações, tendo nos quadros A e B a velocidade angular dada como nula, no quadro C a velocidade angular é dada como negativa e no quadro D a velocidade angular é dada como positiva. É interessante perceber que no quadro C, pela velocidade angular ser dada como negativa, a partícula move-se em sentido horário. Já no quadro D, pela velocidade angular ser dada como positiva, a partícula moverá-se no sentido anti-horário. Bem, com base no slide anterior, aqui nós fizemos uma representação do deslocamento quadrático médio para as partículas brownianas ativas. É interessante perceber que, por haver a autopropulsão e pelas partículas serem ativas, o deslocamento quadrático médio cresce primeiramente em um curto espaço de tempo, quadraticamente com o tempo. Isso se deve, basicamente, à autopropulsão dessas partículas. Já em um espaço de tempo maior, devido ao processo de difusão do meio, as partículas brownianas ativas elas vão adquirir um comportamento de forma a se crescer linearmente com o tempo. E é interessante porque nós trouxemos aqui 2 casos onde as partículas possuem a velocidade linear, ou seja, elas possuem a autopropulsão, e um terceiro caso cuja velocidade linear é 0, ou seja, ela se comporta como uma partícula browniana passiva em todos os passos de tempo.
Com todas as informações que nós obtivemos sobre partículas ativas e partículas passivas, nós conseguimos simular um ambiente e a colisão entre partículas brownianas ativas e partículas brownianas passivas. Em nossa simulação, consideramos que toda a energia do sistema é conservada. Dessa forma, todas as colisões são perfeitamente elásticas e o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão para todas as partículas. Bem, para concluir nosso trabalho, nós percorremos um caminho bastante interessante, indo desde a função horária do espaço, com o fator velocidade substituído pela aleatoriedade, passando pelo meio onde as partículas estão imersas através do processo de difusão, apresentando a equação de Langevin para o movimento browniano, o fator autopropulsão para as partículas ativas e a mistura de partículas brownianas passivas e ativas em um mesmo meio. Em suma, apesar do nosso trabalho ter o enfoque em representar computacionalmente o movimento browniano a partir da física, suas aplicações para a sociedade são diversas, como o estudo de commodities na área da economia, a aplicação de fármacos para a saúde e o estudo de partículas de Janu para a física, entre outros mais. Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo incentivo e fomento através da Bolsa para que a pesquisa pudesse ser realizada, e à Universidade Federal de Ouro Preto, juntamente com o Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, a instrução e a oportunidade fornecida ao processo de pesquisa.